José Manuel Anacleto, que nos vai falar sobre Portugal e a sabedoria universal. José Manuel Anacleto é escritor, editor de Biosofia, é presidente da direção do Centro Lusitano de Unificação Cultural, colabora com diversas outras organizações filosóficas e cívicas e é autor de vários livros, entre os quais Alexandria e o Conhecimento Sagrado. O Centro Lusitano de Unificação Cultural desenvolve um conceito de cultura integral, holística, a partir de uma base de filosofia ocultista, predominantemente teosófica. Enquanto o José Manuel Anacleto se prepara, já está preparado. Portugal e a sabedoria universal. José Manuel Anacleto, o vosso aplauso também, por favor. Lembro ainda, se alguém está desatento ao programa, que no final da colaboração com o José Manuel Anacleto vamos ter ainda um momento de poesia, depois música, portanto, convém que fiquem mais um pouco, vai valer a pena. Obrigado. Já comecei a estudar alguma coisa, se é necessário, não é necessário. Boa tarde a todos. Queria começar por dois agradecimentos. Primeiro a todos os presentes e particularmente àqueles que vão ter a paciência de me ouvir, paciência essa da qual tentarei não abusar. Agradecimento também à Paula Candeias e aos restantes organizadores deste evento e pelos convites que foram dirigidos aos vários oradores e também, já agora, a mim, como aborto, na expressão de uma das epístolas paulinianas, mas que, aborto ou não, em todo caso, aqui estou com muito gosto e com muita satisfação. Finalmente, também um pedido de desculpas e justificação para a deselegância de eu ir ter aqui ao meu lado, no modo vibrátil, é verdade, o telemóvel ligado. Isto, no entanto, tem uma justificação que eu considero bastante, que é o facto de ter alguém muito próximo, um familiar muito próximo, enfim, quase do mais próximo que se pode ter, numa situação de saúde delicada. E essa é também a razão pela qual eu não vim antes, nem ficarei amanhã, e espero, sobretudo, aos outros intervenientes que não tomem isso à conta de menor consideração, que efetivamente o não é, e deve-se apenas a esta razão que enunciei. Antes de tudo, e à guisa de introdução, eu gostava de deixar algumas notas que considero de veras relevantes e que, sendo embora introdutórias, justificam que me detenha um pouco na sua explicitação. Começaria talvez por clarificar que eu sou universalista e não sou nacionalista. E sou apenas patriótico nestes dois sentidos. Primeiro, enquanto esse assim chamado patriotismo represente a unificação num todo maior do que os eus separados ou de que comunidades ou coletividades mais restritas. Segundo, na medida em que uma nação, neste caso a nação portuguesa, possa contribuir para o bem comum da humanidade, para o bem comum do ser, no sentido mais alargado, integrando as miríades de seres que o compõem, e de acordo com aquela convicção de que a cada nação, como a cada indivíduo, é proposto um ideal distinto, mas complementar, de realização da humanidade e, num sentido mais amplo, de realização do ser.
portanto, é apenas neste sentido de um patriotismo alargado à escala universal, de sucessivas identificações com unidades mais abarcantes, que eu posso acolher tal noção. Noção que apenas me agrada enquanto inclui e não enquanto exclui, ou enquanto constitui mais um dos inúmeros pretextos para nos guerrearmos e confrontarmos. E, como sabem, são de toda a ordem, raciais, religiosos, de estatuto social, de idades, de sexo, enfim, tudo aquilo que tem servido de razão para este rosário interminável de situações dolorosas, miseráveis, conflituosas, que constitui uma parte significativa da história da humanidade. Terceira nota, digamos axiomática, se assim posso expressar, é acerca das características que considero serem mais significativas, mais relevantes e mais profundas da identidade portuguesa, da alma portuguesa, usando aqui a palavra alma num sentido não muito rigoroso, uma vez que, sendo a alma aquilo que permite e ao mesmo tempo resulta da relação entre o espírito e a matéria, e uma vez que a relação entre o espírito e a matéria se processa em diferentes níveis ontológicos, há também diferentes níveis anímicos. Mas uso aqui a expressão alma por referência àquilo que, particularmente agora numa entidade nacional, tem um caráter de maior permanência e de maior profundidade. Um psiquismo superior e, portanto, a alma, ao usar o termo alma, não só agora como ao longo desta exposição, tem muito menos a ver com a psique e, mais propriamente, seguindo a mesma tradição, por exemplo, platónica, com o nous, com aquilo que é unificador, com aquilo que tem uma função de unificação e de direcionamento e, ao mesmo tempo, de orientamento a partir do uno. Como sabem, na trindade, por exemplo, plotiniana, temos o uno, o nous e a psique, e isto é válido tanto macro como microcosmicamente. Portanto, resumindo, estou a fazer um parênteses muito alargado, que aliás é meu timbre e do que não quero abusar, uso aqui alma enquanto alude aos níveis anímicos mais permanentes e mais transpessoais. Ora, eu penso, e recolhendo aqui as reflexões de muitos pensadores da Portugalidade, da lusitanidade, que as características mais marcantes, mais profundas dessa identidade portuguesa são a universalidade, como capacidade, aliás, providencial, porventura, pela própria situação geográfica de Portugal, que tem nas suas costas todo o longo passado, não apenas da Europa, mas da Eurásia, visto que está no extremo ocidental, não apenas da Europa, mas toda a massa continental e, portanto, cultural e civilizacional da Eurásia, e que, na expressão de Fernando Pessoa, olha o Ocidente, onde arde ao rubro tudo aquilo que virá a ser o futuro. E, portanto, temos uma posição geográfica, não há dúvida, singular, e parte da nossa história, como sabem, com a expansão marítima, com as suas luzes e sombras, caberá a cada um decidir-se com mais luzes ou sombras, contribuiu, aliás, para a unificação mundial, visto que, aliás, não só revelámos os contornos da costa da África, como chegámos às Índias, e uso aqui a expressão plural propositadamente, como fomos, parece hoje demonstrado, os primeiros ocidentais europeus a chegar ao continente australiano,
e também me parece suficientemente bem fundamentada a tese do Colombo português, o que nos tornaria portugueses como os primeiros redescobridores europeus do continente americano. A par desta universalidade, à qual me referirei mais adiante, portanto na qual não me alargo, referiria também à adaptabilidade, que tem a ver com uma certa humildade natural. É aquilo que faz com que nos tornemos tão receptivos, em alguns aspectos, de uma receptividade quase provinciana, feita de deslumbramento, mas que nos tornamos tão receptivos face àquilo que é alheio. Basta comparar o nosso caráter com os espanhóis, e eu não com o caráter espanhol, enfim, a Espanha é um país muito plural, mas se virmos um espanhol, e eu já vi isto tanto em castelhanos, como em catalães, como até numa amiga basca, a falarem com um francês ou com um inglês, eles respondem em espanhol. Nada de o inglês é uma língua mais universal e, portanto, eu, embora saiba, e porque saiba inglês, eu vou responder em espanhol. Não, a tendência natural dos espanhóis, eu digo isto, eu tenho verdadeira amizade e simpatia pelos espanhóis. Temos touradas, enfim, não é uma coisa que, mas também nós temos. Enquanto os espanhóis têm isto, nós temos exatamente o comportamento oposto. Nós imediatamente tentamos falar algo da outra língua, mesmo que façamos alguma figura, porventura, ridícula, e há, de facto, na nossa maneira de estar, uma espontaneidade de abertura, uma espontaneidade aberta àquilo que é alheio, àquilo que é diferente. E diria que a questão da saudade, de uma saudade, entre aspas, eterna, uma saudade que é indefinida, que está para além, feita de uma certa melancolia, muito característica nossa, e que está para além da nostalgia ou do sentimento de perda de alguma coisa ou de alguma pessoa em particular. Esta doce melancolia que em grande medida nimba o caráter de grande parte dos portugueses. E também dois princípios que são património essencial das sabedorias esotéricas. Primeiro, o princípio hermético das analogias ou correspondências, como é em cima é em baixo, como é no grande é no pequeno, como é no interior é no exterior, e este princípio percorrerá grande parte das afirmações que aqui farei, visto que elas são aplicáveis ao macrocosmos, ao grande cosmos, ao universo mais amplo que possamos conceber, são aplicáveis ao pequeno cosmos, por exemplo, ao ser humano, réplica em miniatura do grande cosmos, ou são também aplicáveis, de acordo com o tema geral deste colóquio, a um cosmos intermédio, qual seja o de uma nação, de um povo. E por fim, quinta nota, a referência a um princípio, ou uma lei, talvez, que chamaria das unidades coletivas. Tudo quanto existe no seio de um ser maior e é participado por seres menores. Menores em termos, sobretudo, de estatuto, de nível ontológico. Todas as unidades de vida, tirando talvez os extremos insondáveis, quer no nível ontológico mais elevado, quer no mais derradeiro, são também constituídas de partes. E esta é, aliás, uma das razões que leva àquela problematização, peço desculpa, ao tentar falar muito depressa, às vezes há algumas gafes, a problematização que no Buda do Dharma, no budismo, e como referido pelo orador anterior, leva à questão do anatta, em Pali, ou do anaatman, em sânscrito, ou seja, o questionamento se existe ou não um eu permanente, um eu continuado, um eu como núcleo essencial que não se desfaz,
e que subjaza às diferentes vicissitudes, ao contínuo movimento, não apenas físico, mas psicológico, de todos os seres sencientes. Bom, e estava-me a esquecer de uma nota muito importante, mas que em todo caso talvez seja bom referenciar em último lugar. É visível que, pelo menos nos aspectos mais aparentes, mais materiais, Portugal está, e porventura está há muitos séculos, num ciclo de recessão, de refluxo, de contração, de empequenecer. E que esse facto, que é mais ou menos evidente para todos, tendo um lado dificultador do ponto de vista da existência material, talvez não seja apenas, nem seja sobretudo um mal ou qualquer tipo de tragédia, porque nos pode convidar para outras coisas, porventura mais relevantes, e disso falaremos daqui a pouco. E para fundamentar esta última afirmação, eu gostaria de referir aqui, parecendo que talvez não tenha relação, mas espero, com uma exposição coerente, demonstrar que tem relação e que é essencial o que vou afirmar a seguir para estabelecer essa relação, gostaria de referir as chamadas 3 proposições de A Doutrina Secreta de Helena Petrovna Blavatsky. Visto que são uma síntese possível, mas a meu ver uma síntese bastante feliz, contidas no proémio da sua obra maior, A Doutrina Secreta, da Doutrina Secreta, não agora já no sentido de o nome de um livro, por muito importante que possa ser para alguns, como para mim, é importante, devo-se dizer, eu já agora permitam-me fazer este parênteses, é importante, mas não é importante e axial para mim, mas também em grande medida enquanto me ensinou, espero, a pensar em termos amplos e universais, fora de qualquer sectarismo, mesmo de um sectarismo esotérico ou teosófico, enquanto um convite muito alargadamente ilustrado a compreender diferentes tradições existentes no pretérito ou no presente, em distintas latitudes, em distintas civilizações, também em distintos tempos históricos. E dizia eu, essas 3 proposições fundamentais de A Doutrina Secreta, livro, são uma síntese aliás a priorística que ela faz da doutrina secreta, agora, dizia eu, e retomo, no sentido de sabedoria esotérica, de sabedoria antiga, de sabedoria intemporal e universal. E esses 3 princípios, recapitulando para aqueles que conhecem e tentando sintetizá-los, essas 3 proposições fundamentais são as seguintes. A primeira é que, mais além e como causa incausada de tudo quanto existe condicionada, externa ou particularmente, há uma realidade absoluta, una, infinita, duração eterna, ilimitada em todos os sentidos. Uma realidade incondicionada. Uma realidade que é destituída necessariamente pela sua natureza absoluta. Esta expressão desde logo já não é a mais correta, mas enfim, passe. É destituída de qualquer atributo, a não ser ele mesmo, como alguém clarificou. Estamos aqui, deva-se clarificar, longe de qualquer referência teísta. Não se trata aqui de uma qualquer divindade, muito menos de uma qualquer pessoa divina, à maneira das religiões monoteístas, e tanto mais que a pessoa tem, na sua origem etimológica, o sentido de máscara.
Não se trata aqui de uma entidade criadora. Não se trata aqui tão pouco de um primeiro motor ou de uma primeira causa. Não é a primeira causa, é a causa eterna. É anterior e ao mesmo tempo posterior, ou mais propriamente, coexiste com a realidade condicionada, com todos os cosmos objetivos, do cosmos mais amplo ao cosmos, ao mais reduzido microcosmos, que vão sucessivamente, ciclicamente, periodicamente, em diferentes regiões do espaço matricial, vindo à existência. Este ser que é e não pode deixar de ser, num piscar de olhos, modificado a uma expressão de Parménides, pode ser visto como ser absoluto, mas por ser destituído de qualquer atributo, de qualquer qualidade limitadora, pode também ser vista como nas teologias, pode ser visto como nas teologias negativas, como não ser, é movimento, má prana, alento incessante, ou consciência absoluta, e portanto inconsciente no sentido de não consciência de qualquer coisa em particular. Ou é o espaço que existe independentemente de qualquer conteúdo, de qualquer representação e de qualquer universo que o venha a preencher, que nele surja, que nele existe e que depois se venha a desvanecer. Porque todos os cosmos, enquanto organizações substanciais dotadas da razão, do logos, por maiores que sejam, têm circunscrição, enquanto coisas objetivas, enquanto coisas limitadas, têm circunscrição no espaço, no tempo e, enfim, em outras categorias. Mas de acordo, a terminar a alusão a esta primeira proposição, de acordo com o princípio de analogias ou correspondências que atrás referi, isto existe também em todos os seres, mesmo nos seres em manifestação, mesmo nos seres envolvidos na peregrinação pelos mundos, mesmo nos seres encarnados. Há algo em nós de incondicionado, a nossa natureza original e mais profunda, a que talvez possamos aceder, ou mais propriamente, podemos à escala fazer referência em certos momentos específicos, e no caso nacional já referirei isso. Segundo, é de que tudo no universo tem uma existência periódica. Vemos isso, aliás, no fluxo e refluxo das marés, na inspiração e expiração, algo tão vital, aliás. A palavra Atman, eu espiritual, tradução possível, em sânscrito, tem na sua raiz etimológica a noção de respirar. Temos pneuma, o espírito, etc. Portanto, no fluxo respiratório temos essa imagem, essa manifestação clara da existência cíclica. Temos nas alternâncias entre o sono e a vigília, entre a vida e a morte, ou entre a expansão e a contração. E terceira proposição, para terminar, a exposição destes três grandes fundamentos: cada alma individualizada é idêntica, é fundamentalmente idêntica com a super-alma universal e apenas aparece como distinta, como diferenciada, por se adentrar em formas materiais que criam ingredientes de diferenciação, que criam decisões, que criam a noção de partes. Sendo que
de acordo com a proposição anterior da periodicidade, nesse ciclo encarnativo, nesse mergulho no ciclo da necessidade encarnativa, há duas grandes metades. Primeiro, uma de adentramento na matéria, de aprendizagem a ser forma material, e enquanto mais complexa e, portanto, mais densa é a forma material, mais progrediu, e uma segunda fase do ciclo, que é uma fase ascendente, que é do despertar da consciência na matéria, através dos diferentes níveis, a consciência vegetal, vital, no respectivo reino vegetal, a consciência animal, feita sobretudo de instintos, de desejo, a consciência racional característica do ser humano, conducente à autoconsciência, e depois níveis superiores de consciência unificadora, transpessoal, que representam o desenvolvimento daquilo que na tradição teosófica original é denominado como alma humana e mais ainda alma espiritual. Ora bem, voltemos então a Portugal em correlação com estas três proposições que o melhor e mais sinteticamente que me foi possível, e nessa síntese algum rigor se perdeu, embora numa síntese verdadeira não se deveria ter perdido, mas certamente devido às minhas limitações foi também mais síntese do que síntese, mas como vimos há pouco, Portugal está neste momento, e penso que é mais ou menos consensual para todos, desde há muito, muito tempo, desde há séculos, numa fase de contração, numa fase, do ponto de vista externo, mais aparente, mais material, temporal, político, territorial. O ciclo do Império foi cessando progressivamente e terminou, em definitivo, como sabem, há cerca de 40 anos. Estamos, portanto, numa fase de contração, de decadência e contração, em termos mais externos e em termos mais materiais. Estamos bem longe, nesse aspecto, de qualquer Satya Yuga, de qualquer idade do ouro, ou sequer de uma idade da prata, ou algo assim. Mas, quando as circunstâncias externas são mais duras, são mais adversas, e isso pode representar, e tantas vezes representa, como temos a experiência de todos, de que o melhor de nós emerge, não quando tudo parece fácil, mas sim quando tudo parece difícil. Como disse um autor, salvo erro, René Guénon, é quando tudo se perde que tudo se ganha. É tantas vezes nas circunstâncias mais adversas, e justamente por isso, que desenvolvemos aquilo que em nós é mais interior, é mais profundo, é mais radical, e aqui uso o termo radical por referência à raiz etimológica de, peço desculpa da cacofonia, de raiz. E, portanto, este é um convite a cada um. Esta circunstância cíclica de Portugal pode ser um convite a cada um, na medida relativa das suas possibilidades, para uma vivência mais interior, em busca da nossa natureza mais original, da nossa natureza mais profunda, da nossa natureza mais sutil e mais espiritualizada. Uma vivência que tem algo, é verdade, como no início, pelo menos, tem toda a vivência de interiorização, tem alguma coisa de melancolia, como sempre nos enche de melancolia quando nos afastamos, quando nos apartamos, quando sentimos a perda de algo que nos parecia bom, que nos é querido, mas que conduz a uma alegria interior, uma alegria mais independente de circunstâncias aleatórias e incontroláveis, que nos conduz, desejavelmente, a uma espiritualidade
refletida, profunda, mas também alegre e criativa. Alegre e criativa e, no entanto, coisa muito importante, que eu, aliás, posso dizer, aprendi, no meu caso, a duras penas com a experiência, a uma alegria criativa, mas também e sempre fundamentada, longe de euforias que nos desequilibrem e que, por muito nos possam sorrir inicialmente, têm em si ingredientes de desequilíbrio ou de quimera no mau sentido que a palavra possa ter. E, portanto, vejamos sempre os momentos de contração, os momentos de decadência externa, como oportunidades de vivificação e de experiência e realização interior. Individual, coletivamente e, neste caso, na entidade coletiva que é Portugal. Esta interioridade deve-nos fazer, portanto, retroagir até ao nosso nível, mesmo que manifestado, mais original. Àquele ponto onde partimos para a manifestação, para a existência condicionada, aquele cais de onde iniciamos a longa viagem pelos mundos. E gostava, a este propósito, de ler aqui um excerto da Ode Marítima de Álvaro Campos, um dos heterónimos de Fernando Pessoa, e, talvez singularmente, ou quase singularmente, aquele que, para mim, é o preferido. Não é muito frequente, a maior parte das pessoas referenciam especialmente Caeiro, talvez Ricardo Reis, também Pessoa, ele próprio, evidentemente, mas eu tenho uma afinidade e uma simpatia, se me permitem esta referência pessoal, muito particular por Álvaro Campos. E na Ode Marítima há esta bela passagem que vos peço licença para ler, até pelo seu desenlace relativamente ao cosmos intermédio, aos cosmos intermédios que são as nações, e que é isso que se coliga com o tema que nos é proposto para este colóquio. Todo o cais é uma saudade de pedra. Quem sabe, se não parti outrora antes de mim de um cais, se não deixei navio ao sol oblíquo da madrugada, uma outra espécie de porto. Quem sabe se não deixei, antes de a hora do mundo exterior, como eu vejo raiar-se para mim, um grande cais cheio de pouca gente, de uma grande cidade meio desperta, de uma enorme cidade comercial crescida, apoplética, tanto quanto isso possa ser fora do espaço e do tempo. Sim, de um cais de algum modo material, real, visível como cais realmente, o cais absoluto, por cujo modelo inconscientemente imitado, insensivelmente evocado, nós, os homens, construímos os nossos cais de pedra atual sobre a água verdadeira, que depois de construídos se anunciam de repente coisas reais, espíritos, coisas, entidades em pedra, almas, a certos momentos nossos de sentimento raiz, quando no mundo exterior como que se abre uma porta e sem que nada se altere, tudo se revela diverso. O grande cais de onde partimos em navios nações, o grande cais anterior, eterno e divino, de que porto, em que águas, e porque penso eu isto, grandes cais como os outros cais, mas o único, cheio como eles de silêncios rumorosos nas antemanhãs, etc. E, portanto, citei isto como referência a essa interiorização
que nos leve, na expressão calminiana, a esse cais de onde, numa triste e leda madrugada, iniciamos o adentramento na matéria, na substância limitadora e que, no entanto, nos permite o desenvolvimento da consciência de relação. Coisa distinta da consciência absoluta, primordial. A consciência absoluta, sendo um mar de possibilidades ilimitado, é, no entanto, inicialmente, consciência de nada em particular. A consciência de relação é aquilo que vamos desenvolvendo. E aquilo permite, por exemplo, algo que todos valoramos, pelo menos teoricamente, como o amor que implica relação. E que é esta consciência de relação o caminho pelo qual, da potencialidade de tudo, mas a dualidade de nada, vamos trilhando o caminho que nos leva a ser idênticos ao que sempre fomos, em potência, mas enriquecidos com toda a atualidade que fomos construindo. Eu não sei se me estou a alargar muito, já agora aproveito também para ver, não há notícia, e aqui diria no news, good news. E enfim, vejo que já ocupei algum tempo, mas acho que razoavelmente ainda me resta um bocado significativo. A terceira proposição. A identidade de todas as almas com a alma universal, com a super-alma universal. Nos diferentes níveis, amigo, quanto mais inferior é o nível ontológico, o nível de consciência em que estamos, mais separatista é o nosso comportamento, são as nossas atitudes, são os nossos sentimentos e desejos, os nossos pensamentos. E pelo contrário, à medida que vamos evoluindo e ascendendo pelos diferentes níveis de consciência, vamos adquirindo uma consciência mais unificadora, mais abarcante, com maior reconhecimento e vivência da interligação, da interdependência e da unidade fundamental de tudo quanto existe. E, portanto, à medida em que vivemos mais profundamente a natureza anímica coletiva de Portugal, nós estamos mais perto de reconhecer a identidade fundamental de todas as almas, de todas as identidades nacionais. E estamos mais perto, portanto, de dar ao todo diferenciado em nações, ao todo humano diferenciado em nações, o nosso contributo particular, do qual já falamos, mas, ao mesmo tempo, recolher as características mais valorosas de cada uma das outras nações, de cada um dos outros povos. Quebrando assim as barreiras da separatividade e do afrontamento. Porque se há um ser que respira, se manifesta, se substancializa, digamos, através das miríades de seres, ele permanece como substrato de tudo. E, portanto, todas as barreiras, todos os muros que, ao nos apartarem da nossa natureza original e mais profunda, nos apartam também dos outros, da natureza original e profunda e, portanto, una com a nossa, daqueles que consideramos outros, a todas essas barreiras e muros, algum dia haveremos que partir, algum dia teremos que superar. E, portanto, nós podemos, devemos dar ao mundo, ao conjunto, ao concerto das nações, as nossas características de universalidade, de adaptabilidade, de uma certa humildade espontânea, de
desse sentimento tão nobre de uma saudade indefinida e, ao mesmo tempo, tomar como nosso as virtudes mais valorosas, as qualidades mais significativas de outros povos e de outras nações. Por exemplo, a sabedoria espiritual da Índia, o sentimento de dignidade dos britânicos, o sentido, às vezes muito problemático, talvez, de grandeza dos norte-americanos, a minúcia e a paciência dos chineses, a afinidade dos povos autóctones de África ou dos aborígenes australianos. E tudo isso é valoroso, e tudo isso pelas nossas características de universalidade. Nós podemos também viver em nós e amalgamar, mas amalgamar com discernimento, já vou a isso, na nossa própria natureza individual e, neste caso, nacional. É curioso que a expansão marítima portuguesa, comercial, territorial portuguesa, tem dois destinos mais marcantes: o Brasil e a Índia e outros povos e outras nações ocidentais, visto que depois da chegada à Índia nos adentramos também pela China, pelo Japão. Tivemos relações estreitas no começo do século XVI com a Pérsia. E já agora, curiosamente, a latitude, por exemplo, de Lisboa e de Portugal é praticamente a mesma. E, no entanto, Portugal não se tem caracterizado muito por um grande fulgor filosófico, por referência, neste caso, à filosofia grega e helénica. E nós recolhemos e trouxemos e aproveitamos muitas coisas das viagens marítimas, dos contactos comerciais, as tais luzes e sombras da nossa expansão, mas, e contrariamente ao que fizeram outros povos posteriormente, os ingleses, os alemães, nós praticamente não nos dedicamos a trazer, a traduzir, a valorizar textos e tradições espirituais de outros povos. Em muitos aspectos comportámos, aliás, de uma forma sectária, de uma forma, como se diria hoje, fundamentalista em termos religiosos. Mesmo se, por exemplo, num dos sonetos de Camões, dos mais conhecidos, se faz referência a uma alma gentil, gentia, que, no entanto, subiu ao assento etéreo. Todos conhecem o início, não é? Alma minha gentil, que te partistes, tão cedo desta vida, descontente, repousa lá no céu eternamente. E, bom, nessa bela poesia camoniana, em todo caso, não deixa de estar o conceito nobre e até singular para o tempo histórico em que foi escrito, de que uma gentia subiu ao assento etéreo e pode descansar perenemente nesse nível celestial. Mas pouco há na cultura portuguesa, à volta dos descobrimentos, de um estudo consistente, por exemplo, da larguíssima tradição do Sanatana Dharma, vulgo hinduísmo, do reconhecimento do Dharma do Buda ou do Dharma jainista. Fomos o primeiro país europeu a ter um embaixador na Pérsia, mas dificilmente haverá referências ao mazdeísmo, que, apesar de ser já uma ilha no meio do islamismo, continuava a existir com alguma pujança naquele país. E este universalismo de que falo, que proponho, que me penso que será um excelente desempenho nesta fase de contração, de refluxo, de inspiração de Portugal, é
o viver, a expansão e a universalidade de lugares aonde ir, de culturas e civilizações a conhecer, agora de uma outra perspectiva que considero indiscutivelmente, ou dificilmente discutível, digamos assim, como superior, que é conhecer e, porventura, viver equilibradamente essas tradições espirituais, esses outros modos de ser que na altura não valoramos. Atenção, eu não estou aqui a fazer a apologia do folclore externo. Não estou aqui a fazer a apologia, também não estou propriamente a ir contra, sei lá, de nos vestirmos com a... não queria usar esta expressão, mas com a pouca roupa de grande parte daqueles que vivem na Índia e que é adequado ao seu clima, ou de nos vestirmos com os trajes característicos, sei lá, dos budistas ou dos jainistas, etc. Ou por valorar muitíssimo que nos vistamos como aqueles que restabeleceram a sabedoria hermética, por exemplo, em Alexandria, ou com os cabalistas, ou com os gnósticos de há 1800, 2000, talvez 2200 anos anteriores. Não é isso. Um dos livros, o título de um dos livros derradeiros do professor Agostinho da Silva, Ir à Índia sem abandonar Portugal, pode servir de mote. Nós somos ocidentais e podemos viver à maneira ocidental, mas aproveitar a sabedoria, por exemplo, das diferentes filosofias, religiosidades e tradições mais orientais, sem que isso implique abdicar da nossa. Não estou a falar aqui, portanto, na recepção indiscriminada e acrítica. Não estou aqui sequer a dizer que tenhamos que passar do extremo do preconceito de superioridade para o extremo, às vezes até demasiado permissivo. Temos hoje o problema, e isso temos hoje o problema do fundamentalismo islâmico. E, no entanto, Portugal é dos países europeus que, na sua história, teve uma relação mais intensa com os árabes, com os mouros, e é um desafio, aliás, particularmente para a Europa, permitam-me este parênteses, encontrar um meio termo entre considerá-los acerrimamente como inimigos e achar que só têm direitos e que devemos ter um eterno sentimento de culpa. É preciso encontrar também aí um meio termo. Quando falo de conhecimento espiritual, de aproveitar os conhecimentos das diversas tradições espirituais e filosóficas, particularmente aquelas originárias de locais geográficos que os portugueses visitaram ou em que se estabeleceram mais cedo do que outros povos europeus. Este conhecimento é o conhecimento metabolizado, interiorizado, vivencial, como, por exemplo, a Jnana Yoga da Índia, a Jnana Yoga, por exemplo, da Vedanta Advaita, de um Shankara, que não é, portanto, um conhecimento académico, superficial, meramente, mas algo que arraigamos à nossa natureza mais profunda e que se torna um conhecer-se, um conhecimento de vivência. Da mesma forma, já agora, como esta noção de que as diferentes almas individuais de um ser humano, de uma nação, são projeções, são radiações de uma super-alma universal, é um conceito que encontramos, evidentemente, na Vedanta,
pelo menos na Vedanta não dual, ou que encontramos, por exemplo, numa tradição que me é tão cara como a neoplatónica, de Plotino, de Próclo, de Jâmblico, de Porfírio, talvez, por pouco dela chegou escrita até nós, da Martiripace, onde, em todos esses autores referidos, as almas individuais estão unidas, são projeções, meras reflexões da alma universal. Penso que me estou a alargar e, portanto, vou terminar com duas citações, novamente, de Pessoa Álvaro Campos, que resumem o fundamental do que é esta proposta de universalidade, de vivência, de conhecimento e de aproveitamento de diferentes modos de ser, que penso que Portugal pode e, porventura, deve realizar. Propor, como se diz na passagem das horas, sentir tudo de todas as maneiras, viver tudo de todos os lados, ser a mesma coisa de todos os modos possíveis ao mesmo tempo, realizar em si toda a humanidade de todos os momentos. Ou, sintetizando os nossos melhores anseios de retomarmos a unidade cindida, aquilo que está tão bem anulado no final, que é também o final da minha intervenção, no final da ode triunfal, não ser eu toda a gente e toda a parte. Muito obrigado.